Oi, queridos alunos, é um prazer estar novamente com vocês. Chegamos em mais uma aula do nosso curso de Análise Combinatória, Teoria e Exercícios. Estamos na aula número 28. Nesta aula vamos fazer exercícios de análise combinatória. Vamos à aula de hoje? Vamos lá! Vamos começar com uma questão de um concurso da Fundação Getúlio Vargas. Veja o enunciado. 6 times de futebol, entre os quais estão o time A e o time B, vão disputar um campeonato. Suponha que na classificação final não existam empates. Um indivíduo fez 2 apostas sobre a classificação final. Na primeira, apostou que A não seria campeão. E na segunda aposta, ele apostou que o B não seria o último colocado. Em quantas das 720 classificações possíveis, esse time ganha as 2 apostas? Então, observe que nós temos 6 times. Portanto, quantas classificações possíveis existem? Bem, colocar os 6 times em todas as ordens possíveis seria o número de permutações desses 6 objetos distintos, que você sabe que dá 6 fatorial. Permutar 6 objetos, nós temos 6 fatorial modos. Ora, 6 fatorial é o produto que vai de 6 até 1. 6, 5, 4, 3, 2, 1. E esse produto 6, 5, 4, 3, 2, 1 daria 720. Portanto, nós temos 720 classificações possíveis. Eu quero saber quantas dessas 720 classificações dão como prêmio para a primeira aposta e para a segunda aposta. Das 720 classificações, de quantas o indivíduo ganha as 2 apostas. Lembra, a primeira aposta ele disse que o A não seria campeão, não seria o primeiro. E na segunda aposta ele disse que o B não seria o último colocado, não seria o lanterna. Vamos à solução? Bem, retornando para a solução, eu tenho aqui um quadro. Eu vou fazer 2 bolinhas aqui. Vou fazer então com o desenho de um conjunto. Esse conjunto aqui à esquerda representa o número de classificações onde o indivíduo ganha a primeira aposta. E essa bolinha aqui da direita é o número de classificações onde o indivíduo ganha a segunda aposta. Você sabe que nós temos 6 times. Eu pergunto, quantas classificações, de quantas classificações dão aí, na realidade, o prêmio para a primeira aposta? Então, vamos ver aqui, a primeira aposta. Primeiro, lembre, como é que era a primeira aposta? A primeira aposta ele disse que o A não seria o campeão, o A não seria o primeiro colocado. Vamos imaginar que eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 posições. Então a primeira aposta dizia que na primeira posição não seria o time A. Aqui não seria o time A. Eu pergunto, então, quantas classificações esse cara ganha a primeira aposta? Vamos pensar, na primeira posição não pode ser o time A. Nós temos 6 times. Se não pode ser o time A, de quantos modos eu poderia escolher um outro time para a primeira posição? Tinha 6, não pode ser. Eu tenho 5 modos de escolher um outro time. 5 modos. Escolhi e coloquei. Logo, nas outras 5 posições, eu poderia ter os outros times que ainda estão faltando em todas as posições possíveis, em todas as ordens. Então, o número de classificações desses outros 5 times seria o número de permutações nas 5 posições. E o número de permutações de 5 objetos distintos é 5 fatorial. Pelo princípio fundamental da contagem, você teria 5 vezes 5 fatorial, que é 5 vezes 5 fatorial, é 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. E 5 vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1, dá 600. Portanto, existem 600 modos
600 classificações, 600 modos desse apostador ganhar a primeira aposta. Isso significa que nesse conjunto aqui da esquerda, esse conjunto que está aqui, ó, primeira aposta, aqui ele ganha a primeira aposta de 600 modos possíveis. Mas a pergunta foi o quê? Olha a pergunta. Ele quer saber, das 720 classificações possíveis, esse indivíduo ganha as duas apostas? Ganha as duas apostas? Eu quero saber de quantos modos ele ganha as duas. Quer dizer, ele ganha aqui, ó, aqui no meio. Aqui no meio. Bem, para achar ali no meio, eu vou pensar assim, olha. Vou primeiro calcular aqui do lado esquerdo. De quantos modos esse indivíduo ganha apenas a primeira aposta? Porque nesses 600 modos eu estou contando aqueles casos onde ele ganhou a primeira aposta e a segunda ele pode ter ganhado ou pode ter perdido. Então, vamos ver de quantos desses 600 modos ele ganha apenas a primeira aposta. Então, aqui, ó, apenas a primeira aposta. Então, de quantos modos ele ganha apenas a primeira aposta? Isso quer dizer que se ele ganha apenas a primeira aposta, ele perde a segunda, né? Se ele ganhar a primeira, ele perde a segunda. Então, como é que poderia acontecer isso? Seria assim, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Na primeira posição, já que ele ganhou a primeira, não pode ser o time A. Mas como ele ganhou apenas a primeira aposta, ele perdeu a segunda. Isso quer dizer que na última posição teria que ser o time B. Porque ele disse que na segunda aposta que não ganharia, o B não seria o lanterna, não seria o último. Então na última posição teria que ser o B para que ele não ganhe a segunda aposta. Então aqui ele estaria ganhando apenas a primeira aposta. Vamos contar. De quantos modos isso pode acontecer? Bem, começando pela última posição. Tem que ser B. De quantos modos pode escolher o B? Só tem um modo. Agora vamos para a primeira posição. Não pode ser o A. Mas também não pode ser o B que já está na última. Então não pode ser A, não pode ser o B. De quantos modos posso escolher um time para a primeira posição? 4 modos. Existem 4 modos. Escolhi e coloquei. Portanto, nas outras 4 posições, eu teria os 4 times em qualquer ordem. E colocar os 4 times em qualquer ordem e permutar os 4 objetos distintos, que daria 4 fatorial. Logo, nós temos 4 vezes 4 fatorial vezes 1. Você sabe que 4 vezes 4 fatorial é 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Que vai dar 4 vezes 4 dá 16, vezes 3 dá 48, vezes 2 dá 96. Nós temos 96 modos. 96 modos dele ganhar apenas a primeira aposta. Esses 96 modos de ganhar apenas a primeira aposta, eles estão aqui, ó, estão aqui. Como a quantidade total de modos dele ganhar a primeira aposta seria 600, então aqui no meu eu teria 600 menos 96. 600 menos 96, 504. Então existem 504 modos dele ganhar a primeira e a segunda aposta. 504 modos. Vamos ver qual é a alternativa correta. A alternativa correta você encontra na alternativa com a letra E. 504 modos. São 504 classificações onde ele ganha as duas apostas. Ganha a primeira e ganha a segunda. 504 modos. Portanto, a alternativa correta é a alternativa da letra E. Essa aqui seria a resposta letra E na questão. Bem, a questão está respondida. Então, letra E, questão respondida. Mas nós estamos estudando, vamos aproveitar para a gente pensar. A questão já está resolvida, mas se eu pegar o seguinte, te perguntasse, de quantas das 720 classificações ele ganharia apenas a segunda aposta? Apenas a segunda aposta. Bem, apenas a segunda aposta está na cara que é 96 também, né?
Vamos aqui, ó, só para a gente treinar. Vou continuar fazendo aqui, mas é só para treinar. A questão já respondeu, letra E, tá? Você pergunta assim, ó, de quantos modos ele ganha a segunda aposta? A segunda aposta. A segunda aposta, ele disse que na última posição não seria o time B, ele não seria o lanterna. Ora, então, na última posição não seria o time B. De quantos modos ele ganha a segunda aposta? Bem, se na última posição não pode ser o B, eu teria que ter na última posição qualquer um dos outros 5 times. Teria que ter 5 modos aqui. Logo, nas 5 primeiras, eu teria todos os outros times em qualquer ordem. Então, eu teria a permutação de todos os outros times, que seria 5 fatorial. E 5 vezes 5 fatorial, nós já vimos lá em cima, que dá 600. Existem 600 modos dele ganhar apenas a segunda aposta. Aí eu pergunto mais um pouco. Apenas a segunda aposta. De quantos modos ele ganharia apenas a segunda aposta? Apenas a segunda aposta, perdão. Apenas a segunda aposta. Bem, existem 600 modos dele ganhar a segunda aposta. Mas apenas a segunda aposta seria quanto? Aí daqui eu ia ter que fazer o seguinte. Se ele ganhar apenas a segunda aposta, o que aconteceria aqui? Ó? Quer dizer que ele ganhou a segunda, então na última posição não tem o time B. Mas como ele ganhou apenas a segunda, quer dizer que ele perdeu a primeira. Se ele perdeu a primeira, é que na primeira apareceu o time A. E de quantos modos isso pode acontecer? Vamos lá, na primeira posição apareceu o time A, só tem um modo. Na última posição não apareceu o B, também não apareceu o A. Então tem 4 modos de escolher um time para cá. 4 modos de escolher um time para cá. E nas outras posições eu teria os 4 times em qualquer ordem, 4 fatorial. Pelo princípio fundamental da contagem, daria 1 vezes 4 fatorial vezes 4, que também dá 96, aqueles 96 modos dele ganhar apenas a segunda aposta. Logo, esse 96, apenas a segunda aposta estaria aqui, ó. E ainda, para a gente treinar um pouquinho mais de raciocínio, eu pergunto assim, olha, de quantos modos ele não ganha a primeira aposta e também não ganha a segunda aposta? Quer dizer, ele não ganha nem a primeira, nem a primeira aposta. Eu quero saber de quantos modos ele não ganha nem a primeira aposta, nem a segunda aposta. Não ganha nem a primeira, nem a segunda aposta. Seria uma pergunta razoável, né? Se ele não ganha nem a primeira nem a segunda, o que acontece aqui? Bem, a primeira aposta ele disse que não seria o time A. A segunda aposta ele disse que não seria o time B. Se ele não ganha nem a primeira nem a segunda, isso quer dizer que na primeira posição o campeão foi o A e que o lanterna foi o B. Aí ele não ganha nem a primeira nem a segunda. De quantos modos isso pode acontecer? Na primeira posição tem o A. De quantos modos eu posso escolher o A para colocar na primeira posição? Um modo. Agora, na última posição, tem o B. De quantos modos posso escolher um cara para colocar, um time para colocar na última posição? Tem que ser o B, só tem um modo. Nas outras posições, eu teria os 4 times em qualquer ordem, 4 fatorial. Isso aqui daria 1 vezes 4 fatorial vezes 1, que daria 4 fatorial é 4, 3, 2, 1, né? Que dá 24. Portanto, isso aqui daria 24 modos. 24 modos dele não ganhar nem a primeira nem a segunda. Esses 24 modos, não ganhou nem a primeira nem a segunda, estaria aqui, ó, 24. Só para você conferir, observe que se você somar tudo, tem que dar as 720 classificações. Sim, ó. São aqui, ó, 96, só para conferir, mais 504, mais aquele 96, mais aqueles 24 ali, que o cara perdeu tudo. Aí você teria aqui essa soma, 96 mais 504 dá 600, mais 96 dá 696, mais 24 dá 720,
que é o total de classificações. O que eu fiz aqui foi apenas continuar o raciocínio para a gente treinar. Mas a questão já estava respondida aqui em cima na letra E, né? Era a interseção. Letra E na questão, uma questão boa para a gente pensar, não uma questão tão simples, uma questão muito legal. Eu espero que você tenha acompanhado. Eu desejo a todos uma boa sorte, bons estudos e te aguardo para a próxima aula. Obrigado e até lá.